Glória a Deus, amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé para a gente começar o nosso culto doutrinário, né? Culto de ensinamento da palavra, amém? Louvado seja Deus, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, já estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta noite de culto doutrinário, nessa noite de culto de ensinamento da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, te pedimos todas as bênçãos necessárias para dentro desse lugar nesta noite, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, por falta de conhecimento, o Teu povo tem sido levado ao esquecimento das Sagradas Escrituras, e assim, ó Deus, as heresias, e assim, ó Deus, a apostasia tem entrado no meio da Tua igreja, e tem levado muito dos que são teus à perdição, à repentina perdição. Senhor, e te pedimos nessa noite, ó Pai, a cobertura do Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos ensinar a igreja, para que possamos, ó Deus, aplicar a igreja e levar a igreja, Senhor, à busca pela Tua palavra. Como diz o apóstolo Paulo, Senhor, a Tua palavra, ela faz a gente crescer, amadurecer espiritualmente, para que os defeitos e problemas internos que acontecem dentro da tua casa sejam assim trabalhados, sejam assim forjados. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, humildemente, diante da tua presença, que o teu Espírito Santo se faça presente aqui no meio de nós, meu Deus, nos ensinando, Deus, como caminhar, nos ensinando, ó Deus, como crescer, Senhor, crescendo, Senhor, saudavelmente, através da Tua palavra, através das Tuas sagradas Escrituras. Nesta noite eu quero Te apresentar, ó Deus, a vida dos nossos amados irmãos, que já estão aqui em Tua casa, aqueles que estão saindo, ó Deus, das suas casas, para aprender do Senhor, para aprender da Tua palavra. Deus, temos o Senhor como mestre, temos o Senhor como nosso modelo, temos o Senhor, meu Deus, ó Pai, como a nossa estrutura, temos a Tua palavra como nosso ato de fé. Então nesta noite, Pai, diante da Tua presença, diante do Senhor, queremos orar, queremos clamar a Ti, e queremos nos humilhar diante da Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, reconhecendo, ó Deus, a nossa fragilidade, que somos tão pequenos, como diz Isaías, vermezinhos de Jacó somos, ó Pai, Teus filhos, somos Teus servos, e Deus, precisamos do Senhor a cada dia mais. Meu Senhor amado, nesta noite de ensinamento da Tua palavra, clamamos por esta humanidade, clamamos por esta sociedade, Deus, clamamos pelo mundo, este mundo que dia após dia tem vivido os seus próprios maus. Ah, Senhor amado, clamamos neste momento pelo coração dos Teus filhos, clamamos neste momento pelo coração dos jovens, clamamos neste momento pelos corações dos idosos, pelo coração, ó Deus, daqueles que Te louvam, daqueles que prezam pelo ensinamento da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, no livro de Mateus, capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Ah, Senhor, esse amor não é amor natural, mas é um amor mediante a Tua palavra, mediante os Teus preceitos, mediante, ó Deus, a Tua palavra que é verdadeira. Então te pedimos, ó Pai da glória, nesta noite, toma, Senhor, em Tuas mãos as nossas vidas, toma em Tuas mãos, Senhor, todo o ensinamento, todos aqueles irmãos que vieram aqui priorizando este culto. Deus, como eu costumo falar, Senhor, uma igreja bem ensinada, ela não é enfadada. Uma igreja bem ensinada, ela sabe se comportar, ela sabe ter as características necessárias. E te pedimos nesta noite, Espírito Santo, para os irmãos que vão nos acompanhar através deste canal,
que eles também possam crescer na graça e no conhecimento da verdade, Senhor, para que eles possam também obter o conhecimento da palavra, sabendo, ó Deus, que não somos mestres, sabendo, ó Deus, que não sabemos tudo, precisamos a cada dia mais estudar a Tua palavra, nos aplicar aos textos, para que assim nós possamos ensinar a Tua igreja, para que assim humildemente, Deus, nós possamos entender que conhecimento não pode ser gerado a partir da soberba, não podemos nos achar maiorais da Bíblia, não podemos nos achar os melhores da Bíblia, precisamos ter humildemente, aleluia, o prazer de ensinar a Tua igreja, sabendo que a Tua igreja nesta noite se reúne nesta casa, se reúne neste lugar de oração, neste lugar de ministração da poderosa palavra. Então toma nesta noite, Deus, tudo o que vai acontecer aqui, Pai, para que tudo que aconteça aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. E nesta noite nós pedimos ao Teu Espírito que esteja no meio de nós, trabalhando no meio de nós, forjando o nosso caráter e mudando as nossas concepções, mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, para que o Senhor se faça presente no meio de nós. Então te pedimos nesta noite, e já quero louvar ao Senhor, dando a abertura a este culto doutrinário, ensinamento da palavra do Senhor. É que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor. Louvado seja Deus, amém, irmã Graça, louvando os 2 hinos da harpa, glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Eu estou indo um pouco mais rápido, amados, porque hoje o ensinamento é grande, e aí eu vou precisar de muito tempo para mim nos aplicar, né, ao estudo da palavra. Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu saio da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nesta noite com o número 3 da harpa cristã. Graças a Deus. Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar,
Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. E meu Senhor, como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei, entoando aleluias ao meu Rei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus, nós te bendizemos, nós te somos gratos, Senhor. E queremos te dizer nesta noite, Senhor, que tu és o nosso fiel amigo, Jesus. Muito obrigado pela sua fidelidade para conosco, graças a Deus. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas estás comigo. Ele e nas lutas de cada dia, Cristo me deixa só. Ele é meu seguro guia. Nele só, aleluia, nele só há um amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, aleluia, Deus. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador, aleluia, Jesus, anela. Ele só, aleluia, Senhor Jesus, santo vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido. Nele só, mas sua glória me ha repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Nele só, nele nós temos um firme guia. Ele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é teu seguro guia. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca te deixa só, pois Ele é teu seguro guia. Ele só,
Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos chamar a irmã Maria para estar louvando um hino para a gente recolher dízimos e ofertas da casa do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aí depois que a gente orar pelas ofertas, a gente vai logo para o nosso estudo. Amém, amados? E hoje o estudo é grande, então por isso que nós estamos antecipando aqui várias coisas, ok? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. 46. Se eu sabia. O 46? Real vez entregou o rei ao vós os seus corajosos, pois em tudo pendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Esformado já nos bravos batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje os bravos campeões, avante sem temor, valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Ceia sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alterguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, o seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alterguei o seu perdão, sempre até morrer. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, amados. Irmã Alzilene, ora aqui pelas ofertas, minha filha. Glória a Deus. E vamos preparar e deixar logo aberto aí as suas Bíblias no livro de Hebreus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz. Amém? Soberano e eterno Deus,
Pai amado, Pai santo, graças te damos, Senhor, nesta noite. Deus amado, Deus santo, está aqui, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor, depositada, Pai, na tua casa. Senhor, vai abençoando, vai multiplicando, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, é para fazer, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Deus abençoa, Senhor, essas ofertas. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Vai abençoando, Senhor, aquele que não pôde, Senhor, nesta noite. Mas o Senhor é o Deus de providência. Amanhã, Senhor, Ele vai prover, Senhor Deus, e vai estar aqui trazendo dízimos e a oferta. Senhor, toma em tuas mãos, abençoando, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos começar nosso estudo. Pode sentar aí todo mundo. Ok? Isso. Quanto mais próximo de mim vocês ficarem, melhor é ainda, né? Amados, deixa eu só comentar algo aqui para a igreja, antes da gente começar o nosso estudo. Hoje nós fizemos esse culto, na verdade, diferente hoje. Por que a gente deu uma apressadinha em tudo que a gente ia fazer? É porque o que acontece? Hoje eu quero destravar com vocês o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele é um livro que ele é preciso a gente estudar ele, tá bom? E aí não vai ter muita coisa para vocês anotarem. Na verdade, eu quero muito mais que vocês olhem para mim do que propriamente para vocês anotarem, tá bom? Porque são coisas aqui que são fundamentais para que a gente possa trabalhar acerca dele, tá bom? Porque foi uma pergunta que uma pessoa me fez acerca do livro de Hebreus e me surgiu a curiosidade de trabalhar ele aqui no culto de doutrina, tá bom? No culto de ensinamento da palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, nem anotem. Hoje não vai ter muita coisa para vocês anotarem. Quando eu mandar vocês anotar alguma coisa, vocês anotam, tá bom? Mas agora é preciso só vocês observarem aqui. Quando a gente trabalha sobre o livro de Hebreus, a primeira ideia que surge acerca do livro de Hebreus é o seguinte, é que cronologicamente ele está escrito ou ele está centralizado dentro da Bíblia, provavelmente sem um autor. Não tem autor definido para quem escreveu o livro de Hebreus. Quando a gente trabalha sobre o livro de Hebreus, a primeira ideia que nos surge é tentar responder ao máximo quem foi que escreveu, porque nós não sabemos, né? A Bíblia em si, ela não dá nenhuma direção para quem escreve o livro. Algumas pessoas acham que foi o apóstolo Paulo, mas outros discordam pela questão das formas gramaticais que são utilizadas dentro do próprio livro de Hebreus. Então hoje nós vamos responder algumas características desse livro, para que a gente possa chegar a alguém, né, um denominador comum, e a gente possa afirmar, possivelmente, quem pode chegar mais próximo a escrever esse livro. Porque quem escreve, ele escreve esse livro, deixando claro, ou deixando duas formas, ou deixando duas coisas importantes do livro, ok? E aí agora eu quero que vocês anotem. Para iniciarmos esse estudo completo, precisamos diferenciar judaísmo para cristianismo. Anote aí. Para iniciarmos esse estudo completo, precisamos diferenciar judaísmo para cristianismo. Para iniciarmos esse estudo completo, precisamos diferenciarmos judaísmo para cristianismo. Judaísmo para cristianismo. E aí alguém pode me fazer essa pergunta: pastor, por que o Senhor vai centralizar esse estudo nessa explicação, já que naturalmente a gente pode ir na internet, a gente pode colher todas as informações necessárias acerca do que é judaísmo para o que é cristianismo? Por que eu vou fundamentar logo esse início desse estudo dentro dessa questão, tentar diferenciar isso aqui? Porque quando a gente olha o livro de Hebreus, ele é direcionado para um tipo de classe da época. E se a gente analisar para quem é direcionado, é justamente para os judeus convertidos ao cristianismo. E aí quando a gente olha os judeus convertidos ao cristianismo, a gente precisa entender aonde estava localizado
o judaísmo, em que consistia, né, a questão dos judeus e no que consistia a questão do cristianismo. Porque a primeira coisa que a gente precisa explicar é isso aqui. Porque às vezes nós somos, por exemplo, nós somos cristãos, mas a gente não sabe nem qual é a nossa identidade. A gente diz assim, não, mas eu sou um cristão. E quando alguém pergunta assim, o que é cristianismo para você? Às vezes você não sabe nem responder. Não, o cristianismo é uma religião, mas aonde está centralizado o cristianismo? De onde nasceu essa ideia? Né? O que está firmado esse conceito? Então hoje nós vamos responder. Eu não queria que vocês anotassem daqui. Eu queria só que vocês observassem. Primeiro, o judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta. Quem sabe o que é monoteísta, nós estamos falando de um tipo de classe de pessoas que adoram apenas a um Deus. Ou seja, o judeu, ele acredita que existe apenas um Deus. E que esse Deus, ele rege todas as coisas. Ou seja, ele é o formador e ele é o criador de todas as coisas. Mas é interessante que o judaísmo, ele aparece na história, além de a primeira religião considerada monoteísta, ele tem como a crença principal a existência apenas de um Deus criador ou um Deus que criou todas as coisas. Para os judeus, Deus fez um acordo entre Abraão, que era o genitor. Aí você olha para mim e diz, pastor, o que é um genitor? É alguém que gera ou alguém que centraliza um preceito ou um conceito. Ou seja, quando a gente olha a formação dos patriarcas, a primeira ideia que surge é a gente tentar resolver essa questão de Abraão. Porque Abraão, além de ser o nosso pai na fé, ele também vai ser aquele que primeiramente chega à questão da conquista da promessa. É ele que crê na promessa e mediante ao ato que ele crê, é que nós somos alcançados por esta promessa. Ou seja, então para os judeus, está se firmado somente a questão da Torá. Para os judeus, apenas o Pentateuco é a base do ato de fé. Ou seja, eles pegam o que Deus tinha feito com Abraão, que é essa aliança abraêmica, ou seja, a aliança vinculada à promessa de Deus para com Abraão, porque se a gente voltar a entender isso, nós vamos começar a entender o seguinte, que quando o homem peca, o homem se torna o quê? Irreconciliáveis diante de Deus. Só que há uma necessidade de Deus marcar uma aliança, ou de Deus forjar uma aliança com o homem. Como é que Deus faz isso? Primeiramente, ele faz isso com Abraão. Abraão creu. E Abraão vai aparecer justamente no livro de Hebreus, como nosso pai na fé. Depois de Abraão, nós temos quem? Isaac, que também vai ser proveniente a esse ato de fé. E depois de Isaac nós temos Jacó, que vai ser o pai de multidões, ou pai de uma nação, ou pai dos 12, ou aonde vai se originar o plano final de Deus para com o povo de Israel. Aí você olha e diz assim, pastor, por que o senhor está começando dessa forma? Porque a gente precisa entender por que os judeus ortodoxos, por que os judeus, que eles levam essa base de fé, e por que eles levam a Torá, e eles afirmam que a Torá seja o mandamento final de Deus para com o povo de Israel. Porque só tínhamos, no antecipado, anteriormente, nós só tínhamos a Torá como base de fé. Nós não tínhamos o Novo Testamento. E dentro da Torá, nós observamos que, por exemplo, na nossa versão português, nós temos quantos livros no Antigo Testamento? Na tua Bíblia, está aí, isso aí. Daqui a coisinha lá da escola bíblica dominical. Quantos livros nós temos no Antigo Testamento? Quantos? São 66 livros no final. Quantos livros no Antigo? Porque o Antigo é mais. No Novo é um pouco menos. Quantos livros nós temos no Antigo? 39 livros. 39. Essa é a base do Antigo Testamento. 39 livros. Mas olha que coisa interessante. Olha para cá, gente. Olha para cá. Não se preocupe com isso aqui, não. Depois você vai ver lá e vai enumerar se é 39 ou não. São 39 livros na tua Bíblia. Já ela revisada por Almeida. Só que, por exemplo, você sabia que tem alguns livros que não são reconhecidos pela Torá?
no original não são reconhecidos. Sabe quantos livros nós temos no Antigo Testamento, segundo a Torá? Nós só temos 24. Por quê? Por exemplo, você tem lá 1 Reis e 2 Reis. Você tem lá 1 Crônicas e 2 Crônicas. Você tem lá 1 Samuel e 2 Samuel. Aí você tem lá contextualizado todos os 12 menores livros que são os menores profetas. Por exemplo, você sabia que na Torá, todos esses livros que eu falei, é só um? É que é interessante, gente. Se trata apenas de um livro. Por exemplo, 1 Reis e 2 Reis não tem 1 e 2, é Reis. 1 Crônica e 2 Crônicas não tem 1 e 2 Crônicas, é Crônicas. Samuel só tem Samuel. Os profetas menores é um conjunto de apenas um livro. E é interessante estar aqui, por exemplo, se a gente for estudar a Bíblia com alguém que é judeu, nós vamos apanhar deles. Porque eles vão chegar para nós e vão dizer assim, não, mas espera aí, a Torá no texto original diz que todos esses livros que você tem na Bíblia não é reconhecido pela Torá do Antigo. Por quê? Porque a Torá do Antigo reconhecia apenas 24 livros. Dentro desses 24 livros, por que é necessário a gente estudar sobre isso? Porque nós vamos ver como é que centraliza o Antigo Testamento. O Antigo Testamento centraliza na pessoa de quem? De Abraão. Mas o Antigo Testamento, ele é forjado em um líder. Quem é esse líder aí? Como? Moisés. Pronto, o Antigo Testamento ele é forjado na liderança de Moisés. Talvez Moisés se trata do homem mais conhecido pelos judeus e mais respeitado. A lei de Deus para com o povo e a lei de Moisés para com o povo, ela regia justamente acerca dessa liderança. Só que, por exemplo, quando a gente vai ver o livro de Hebreus, nós vamos observar que o livro de Hebreus, ele tem questionamentos que no Antigo Testamento foram perguntadas e um novo não deu cabo de concluir e nem de dar resposta. Tem perguntas do Antigo que o Novo não respondeu. Aí, de repente, alguém vai escrever o livro de Hebreus e vai responder todos os questionamentos que tinham que ser feitos. Vocês estão compreendendo, gente? Tem muitos questionamentos. Olha só, segundo a geração judaica, eles acreditam, por exemplo, que Abraão, e isso aqui é até bíblico, Abraão ele nasce no meio de um povo idólatra, porque ele nasce na cidade de Ur, na terra dos caldeus, os caldeus eram um povo idólatra, porém Deus estabelece uma aliança entre Deus e os seus descendentes, primeiro com o sacrifício de animais, e posteriormente, mediante o ritual da circuncisão. Agora veja, olha isso aqui, você sabia que essa palavra circuncisão, ou esse termo circuncisão, é apenas um ritual ou um ato, aonde é tirado o prepúcio dos homens. O que é isso, pastor? É tirado aquela pele que cobre a parte do pênis. Do pênis, propriamente, essa que é a palavra que sai lá. Tá bom? Então, o que acontece? Agora você analisa daqui, circuncisão. Para alguém que vem do judaísmo, para alguém que tem esse ato de visão, esse ato de fé, irmã Rosinete, como é que ele vai se converter ao cristianismo, sendo que ele foi ensinado que ele precisava ser circuncisado? Aqui é que mora o segredo do livro de Hebreus. Os questionamentos todos estavam em volta disso. Por quê? Porque quem estava no tempo de Hebreus estava se questionando o seguinte: tudo que nós aprendemos, tudo que nós fomos ensinados no passado, tudo isso está errado. Qual é o tema principal do livro de Hebreus? Qual é? Vai, gente, não abaixa a cabecinha não, olha para cá e vamos estudar entre nós. Qual é? Superioridade. Essa é a palavra que vai aparecer em todos os contextos aí, superioridade. O que é uma pessoa superior? Está acima, maior.
Ou seja, me parece que o autor de Hebreus, ele tá tentando relacionar tudo o que nós tínhamos como ato de fé, ou nós tínhamos como base de estudos e base de ensinamento, para dizer assim, ó, nada do que vocês estudarem pode ser maior do que a superioridade da pessoa de Jesus Cristo. Nada, nem anjos, nem Moisés, nem Melquisedeque, nem Arão, nem Abraão, nada, nenhum desses é maior do que a pessoa de Cristo. Amém, gente? Pronto. A senhora entende? Porque eu fiquei analisando, irmã Graça e igreja, por que Paulo não trabalhou isso? Por que Timóteo não trabalhou isso? Nas outras epístolas que tínhamos, por que ele não trabalha sobre isso? Você observa que, por exemplo, as cartas paulinas, elas estavam muito mais preocupadas em trabalhar acerca dos problemas que aconteciam internamente da igreja, e é interessante isso, né? Isso eu posso afirmar com a leitura da Bíblia. Paulo pregou muito mais preso do que solto. Aí você vê, as grandes conquistas de Paulo foram em prisões. Então Paulo não tinha uma certa liberdade, Paulo não tinha um certo espaço para falar sobre esse problema que estava cogitando na igreja o quê? Na igreja mãe. Aí na igreja mãe nós tínhamos judeus ortodoxos, que eram aqueles que levavam a Torá seriamente e levavam sério mesmo. E nós tínhamos os judeus que eram convertidos ao cristianismo, que é aqueles que vão centralizar a pessoa de Cristo na própria base. Por isso que a gente vive dizendo isso aqui, né? Irmãos, quando for pregar, pregue uma mensagem cristocêntrica. O que é a palavra cristocêntrica? Cristo. Pregue Jesus, pregue a base de fé. Só que no Novo Testamento, parece que eles não ficavam tão preocupados em tentar responder isso. Aí eu trouxe aqui alguns elementos para a gente rever acerca da questão do judaísmo. Por exemplo, para os judeus, eu trouxe aqui, ó. Para os judeus, nós tínhamos a questão da Torá, que eles levavam isso muito a sério, tá bom? Para os judeus, havia apenas um Deus, ok? Mas quando se tratava de Cristo, para os judeus, Jesus Cristo era apenas um profeta. Era como se fosse um rabino ou mestre. Acabou. Não passava disso. Não tinha ele como Salvador. Eu me lembro e me recordo, gente, só para vocês verem como é interessante, nós estamos no culto doutrinário, né? Da gente aprender a palavra. Eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar sobre a questão de Jesus como um mestre por excelência, vocês se lembram? A gente falou sobre isso. Quando Jesus ele vem para Israel com duas linhagens, com duas visões explicatórias. Primeiro, ele vem para os judeus, e segundo, ele vem para os gentios. Quando ele vem para os judeus porque os judeus não acreditavam que ele era o Messias. Por que os judeus não acreditavam que ele era o Messias? Porque a visão judaica acerca do Messias se estava padronizada muito pela questão, por exemplo, e aí eles ficavam muito centralizados isso na questão de Moisés, que não foi achado o corpo, que Satanás briga com o anjo do Senhor para ter o corpo. Aí se acredita que foi Elias, porque Elias não morreu, porque Elias foi levado em um redemoinho, ou seja, transladado. Então ficou muitas especulações acerca de quem era o Messias. Aí até cogitaram em dizer que o Messias era justamente João Batista, mas João Batista declara dizendo que ele não é o Messias, porque o Messias havia de vir depois dele. Mas aí vocês entendem o seguinte, mas pastor, por que Jesus ele vem primeiro para os judeus? Porque os judeus não acreditavam que esse Messias poderia ser alguém tão humildemente, gente. Olha como é que Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho. Meu Deus, que príncipe é esse? Que rei é esse? Montado em um jumentinho, né? Muita gente o reconhece, muita gente chama Rabi, que quer dizer mestre. Muita gente chama ele de Messias, mas os próprios judeus, principalmente os ortodoxos, não acreditavam que se tratava daquele que viria de vir para salvar a humanidade.
porque todas as suas características foram negativas àqueles que eles já sabiam ou àqueles que eles tinham estudado sobre acerca do Messias. Então talvez possa ser que a rejeição dos judeus com Jesus possa ser baseada naquilo que eles foram ensinados. Vocês entendem? Então quer dizer, o ensino errado pode me levar a um desequilíbrio de uma espera que talvez pode não vir. O ensino errado. Isso é muito sério, por isso que nós temos que nos aplicar todos os dias na palavra, para que a gente possa trazer aqui com seriedade a verdade à luz da Bíblia. Para os judeus, Jesus era apenas o quê? Um profeta. Não passava de alguém que era o rabino ou alguém que era mestre. Claro, ortodoxo ainda existe muito. Sim. Sim. E claro. Inclusive, por exemplo, eu fiz uma pesquisa hoje, né, estudando sobre esse assunto. Eles estão, a cidade de Israel, segundo as pesquisas apuradas acerca desse assunto, dizem que aonde tem hoje os judeus mais ortodoxos, que levam a Torá a sério, é apenas em Israel, e uma terça parte estão também no país dos Estados Unidos. Alguns estão lá, mas quem leva mais isso a sério é Israel. Israel espera o Salvador até hoje, e eles garantem que o Salvador ainda não veio. Vocês compreendem? Por isso que eu estou dizendo para vocês, antes de falar qualquer coisa do livro de Hebreus, a gente precisa saber primeiro para onde é direcionada essa carta, por que os judeus, eles baseavam esses fatores. Está vendo, gente? Aí nós temos, por exemplo, para os judeus, o Espírito Santo é apenas uma atividade de Deus, não é uma pessoa. Vendo? Apenas uma atividade, apenas o que Deus pode fazer, mas ele não é uma pessoa como nós conhecemos como a Trindade, ou a divindade. Está vendo? E aí a salvação, por exemplo, na visão dos judeus, gente, aqui é importante, amados. Na visão dos judeus, sabe como é que é o plano de salvação? Mediante a lei mosaica. Creu nela, foi salvo. Era assim que eles pregavam. E assim até hoje que os ortodoxos acreditam. Está vendo? E aí, uma coisa mais interessante também é a questão de que existe 3 coisas, ou aliás 4 coisas que os judeus não acreditam. Para eles não existe isso. Trindade, para os judeus não existe. Existe um Deus que rege todas as coisas. Está vendo a Trindade? O pecado original, por exemplo, Adão caído, eles não acreditam que Adão caiu. E daqui é coisa muito séria, gente. E aí nós temos ainda também a questão da virgindade de Maria, que para os judeus Maria não era virgem. Para vocês verem, gente, daqui é tão sério. Vocês sabiam que o que vocês pregam é cristianismo e não judaísmo? Tu só pode afirmar que Maria era virgem por cristianismo. O judaísmo prega contra isso. Se você for comentar algo isso aí para o judaísmo vai te replicar. Não, nada disso. Não existe isso, daí é conversa. Por isso que se afirma. Aí é que mora o segredo. Você tem que estar preparado biblicamente para entrar na Bíblia contra isso, né? Contra essas inverdades acerca da palavra de Deus. Vocês entendem? Agora vocês compreendem? Por exemplo, se eu perguntasse aqui qual é a origem de Cristo? Cristo era o quê? Cristo era judeu, gente. Cristo não era judeu? Não? Aonde Jesus nasceu? Belém faz parte da onde? Da Judéia. Quem mora na Judéia é quem? Os judeus. Vocês compreendem? Vocês nunca mais esqueçam disso. A origem dele é judaica. A origem dos discípulos é judaico. Mas a mentalidade de Cristo não era judaica. A mentalidade de Cristo era baseada no cristianismo. Porque ele vem pregando tudo que os judeus pregavam, contra tudo. Contra tudo mesmo. Por exemplo, para Cristo, a circuncisão não era mais preciso mediante o seu sacrifício. Mas essas bases aí, Elias, é só o cristianismo que prega. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque parece que nós colocamos na nossa mente que a gente só vai pregar para crente. Tu já viu, tu pega uma pessoa dessa que acredita no judaísmo, que preza pelo ensino judaico, como é que tu vai argumentar alguma coisa se tu só sabe o beabá dos salmos?
Tu não te aplica a estudar isso. Lembrem-se, Jesus era judeu, mas a mentalidade de Jesus era uma mensagem ou a visão do cristianismo. Porque o cristianismo se baseia na pessoa de quem? De Cristo. Isso aqui é para nunca mais esquecer, gente. Claro. Você pode ver, irmã, se a gente fosse, eu estou estudando com vocês, se a gente fosse analisar o que Jesus prega para a origem de Jesus, nós estamos falando de algo totalmente mudado. Segundo a visão natural, Jesus não tinha que falar tudo o que ele falou. Jesus não tinha que ensinar tudo o que ele ensinou. Porque a forma como ele ensina é totalmente diferente do que os fariseus ensinam. Os fariseus, naquela época, eram talvez os mais estudiosos da Torá. Por isso que os fariseus, por exemplo, cada ação que Jesus fazia, os fariseus estavam condenando. Não, mas espera aí, tu tá fazendo uma coisa aqui que a Torá diz que é contra. E como é que vocês entendem? Por isso. Claro. Justamente. Sim, pode. Pode. Sim. Correto. Corretíssimo. Corretíssimo. Justamente. Correto. Amados, hoje a gente precisa fazer isso? Esses rituais? Não? Hoje a gente celebra a Páscoa? A gente celebra? Celebra. Não celebra? Vocês sabem o que é Páscoa? Hein? Pronto, a gente celebra isso. A nossa grande libertação. Só que o próprio... Aí é que mora o segredo, né? É que hoje o mundo, engraçado, o mundo investe muito mais no significado da Páscoa, distorcido que os crentes comemoram o que era para ser comemorado. Né? Hoje o mundo, por exemplo, quando dá a Páscoa, o que o mundo faz? Trabalha na questão da lembrança, né, desse momento, com a questão do coelhinho, com o ovinho, com o vinho, aquela coisa, né? E a gente não, o que a gente faz? Parece que para nós nunca existiu isso, ou não existe, mas tem que ser lembrado. Por isso é que é interessante, por exemplo, a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes é do Antigo Testamento, mas no livro de Atos se repete, porque é uma festa que ela é passada de geração em geração e ela tem que ser obedecida. Ela tem que ser festa. Vendo? Nós vamos ter muitas festas aí. Aí pronto. Então, aprendemos o que é judaísmo, já, gente? Aprendemos. Agora vamos para o segundo aí. Cristianismo. Vocês não precisam anotar, não. Vendo? Quando eu mandar vocês anotarem, eu quero ir para os fatos de Hebreus, que aí a gente vai entrar dentro da questão mais importante. O cristianismo. Jesus é uma figura respeitada em todas as religiões e a gente sabe disso. Tá bom? Porém, a religião que fundamenta a pessoa de Jesus é o cristianismo. Bom? Porque o cristianismo é uma religião monoteísta. Vendo? Ela crê em apenas um Deus, mas ela é mais fundamentada do que o judaísmo. Por exemplo, o cristianismo acredita em um Deus trino, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, ou Espírito de Deus. O cristianismo se baseia em reuniões coletivas, o batismo nas águas, a ceia do Senhor e a comunhão. É o cristianismo. Agora, tu quer ver uma coisa interessante? Por exemplo, para o cristianismo, Deus é soberano em tudo. Para o cristianismo, Jesus é uma pessoa da trindade ou da divindade. Olha como é tudo diferente. Judaísmo para o cristianismo. Está vendo? E Jesus, para o cristianismo, ele é o caminho, a interligação de Deus para com o homem. Para o cristianismo, o Espírito Santo faz parte dos tributos pessoais de Deus. Então, o Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, ele é eterno, onipotente, onisciente e onipresente. Tá bom? Para o cristianismo, a salvação é obtida pela graça, diferente do judaísmo,
que diz que a salvação é mediante a obediência à Torá ou ao Pentateuco. Está vendo? Para o cristianismo, existe vida depois da morte, mas essa vida depois da morte é uma vida eterna. Para o judaísmo, a morte é o limite de todo homem. Para o cristianismo, a gente tem o quê? Batismo nas águas, a gente tem obediência do Novo e do Antigo Testamento, e a gente, para o cristianismo tem a maior base, que ele diz que o Novo Testamento é apenas a confirmação do Antigo. É apenas a continuação do Antigo Testamento. Gente, isso aqui é muito interessante. Mas agora eu quero que vocês anotem. Agora vamos para o estudo. Agora nós vamos começar o livro de Hebreus. Tá bom? Eu queria destravar essa questão dessa diferença. Porque é importante, amados, a gente ensinar a igreja. Amém? Fatos importantes do livro de Hebreus. Fatos importantes do livro de Hebreus. Bote aí. Primeiro, o cristianismo no início do século II era praticado apenas por judeus. O cristianismo no início do século II, ou seja, no início da era da igreja, era praticado apenas por judeus, vírgula, convertidos ao cristianismo. Vírgula, convertidos ao cristianismo. O cristianismo no início do século II era praticado apenas por judeus, vírgula, convertidos ao cristianismo. Entre aspas, vocês colocam: Jesus era judeu, vírgula. Os discípulos eram judeus. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, mas a mentalidade de ambos eram voltado ao cristianismo. Mas a mentalidade de ambos era voltado ao cristianismo. E aí, por exemplo, se a gente vê historicamente, nós vamos observar que, por exemplo, o cristianismo lá no século II, para alguns profissionais ou para alguns professores da própria teologia ou até mesmo do Novo Testamento, eles afirmam que, por exemplo, naquela época, a visão dos judeus para o cristianismo é que o cristianismo seria como se fosse uma seita. Ou seja, algo inaceitável. Então, que não tinha afirmação, nem tampouco base para continuar. Então, para eles tinha que acabar. Pronto, claro, pronto, acabou. Entendeu? Eles eram muito ficcionados à Torá, então eles não olhavam Cristo, além como Messias, eles não olhavam esse ensinamento de Cristo como base de ato de fé para os dias que eram lá do livro de Atos. Então, para eles, por exemplo, o que se baseava era justamente a Torá. A Torá acabou, não tem mais nada. E aí, para nós cristãos, para nós que cremos nessa mensagem cristocêntrica, a gente acredita que o Novo Testamento ele vem muito mais cheio de tudo que nós necessitamos do que propriamente o Antigo Testamento. Sim, ele veio aperfeiçoar. Verdade. Interessante isso. Agora bote aí, segundo. O Antigo Testamento levantou muitos questionamentos para os convertidos ao cristianismo, vírgula. O Antigo Testamento levantou muitos questionamentos para os convertidos ao cristianismo, vírgula. Como? 2 pontos. Para os convertidos ao cristianismo, vírgula. Como? 2 pontos. Letra A. Vamos ver o primeiro questionamento. E quanto ao templo, vírgula, e ao sacrifício de animais? Ponto de interrogação. E quanto ao templo e ao sacrifício de animais? Ponto de interrogação. Letra B.
Qualquer coisa, se vocês ficarem perdidos, vai pedindo aí da pessoa ao lado, tá bom? Letra B. E quanto à lei de Moisés? Ponto de interrogação. Letra C. Os cristãos deveriam negar tudo isso? Ponto. Letra D. Era suficiente confiar apenas no Cristo? Aí nós temos aí 4 perguntas. Era suficiente confiar apenas no Cristo? Era suficiente? Vocês percebem que, por exemplo, quando a gente trabalha sobre o livro de Hebreus, essa palavra aí, superioridade, significa alguém que está acima dos demais, ou alguém que seja maior. E aí, hoje eu estudando, eu até achei interessante essa frase, né? Se Cristo, ele é superior a todas as coisas, então significa dizer que ele é maior do que todas as coisas, maior do que tudo, né? Então por isso que está centralizada a nossa fé em Cristo, porque ele é maior do que todas as coisas. Mas, por exemplo, o Antigo Testamento tinha esses conceitos, e aí a gente selecionou esses quatro conceitos, que, por exemplo, o Novo Testamento não responde, e ficou sem se responder. E aí? E a questão do tempo? Será que é necessário a gente adorar ainda no templo? Será que é necessário a gente ainda sacrificar no templo? Vocês se lembram, por exemplo, de Paulo? Vocês se lembram, por exemplo, de Pedro, em especial Pedro e João, quando vão lá para o templo? Lembram? O que eles vão fazer ali? Eles vão orar. Eles oravam em determinados horários, que eram horários específicos, hora nona, que eram horários específicos, em oração. Mas você percebe, por exemplo, que os questionamentos estão em volta disso. Mas o templo agora é só para oração, não pode mais sacrificar animais? Que era o que se pregava no Antigo. E aí, quanto acerca da lei de Moisés, ela é quebrada? Ela tem que ser abolida? Ela tem que acabar? E o que está contido nela tem que ser obedecida? Não! Estamos ficando sem resposta. Queremos resposta para isso. Terceiro, e aí nós devemos reivindicar, nós devemos negar, nós devemos destruir tudo que a gente aprendeu. Está vendo? Tudo isso são perguntas, gente, que não tinha resposta. Tanto os apóstolos quanto os discípulos, propriamente, eles não trataram de responder isso daqui. Surgiu esses questionamentos. E aí, Cristo é suficiente para tudo isso? Agora vocês compreendem, por exemplo, essa última pergunta pode ser o cheque do livro de Hebreus. Talvez o autor estava mais interessado em responder para a igreja, que eram cristãos, que eram aqueles que eram judeus, que estavam convertidos ao cristianismo. Talvez o autor de Hebreus se preocupou muito mais em tentar responder isso, do que propriamente outro tema. E aí nós vamos observar que, por exemplo, parece que quem está preocupado em querer resposta para as 4 perguntas que nós fizemos, talvez ele está preocupado com algo que iria acontecer. E aqui surgem muitas hipóteses. Por exemplo, poderíamos falar de uma terrível execução no tempo de Hebreus. Poderíamos falar que estava tendo torturas, perseguições ao extremo no tempo de Hebreus. Quem está preocupado em escrever o livro está dizendo: olha, preste atenção, o fundamento do cristianismo é Cristo. O cristianismo está fundamentado em Cristo. Então nós precisamos continuar olhando e obedecendo para Cristo. Alguém compreendeu? Então, gente, olha, por exemplo, agora é aqui, agora olha para cá e vamos analisar isso aqui, ó. O autor da carta aos Hebreus retrata Jesus Cristo de forma inconfundível como sacerdote, ok? Que tendo oferecido nada menos que a si mesmo como sacrifício totalmente suficiente pelos nossos pecados, agora ministra no santuário celestial.
O propósito desse retrato, que destaca a superioridade de Cristo sobre todo o aspecto, está dizendo que ele é o herói da religião do cristianismo. Ele é o herói. Ele é a base. Ele é o mentor. Vocês compreendem isso aqui? Então, alguns afirmam que essa carta justamente foi direcionada para os judeus que eram convertidos ao cristianismo. Mas surgem algumas especulações. Quem escreve o livro de Hebreus? Sim. Não aparece. Se a gente analisar, ó gente, isso aqui eu tô lendo aqui, tá bom? Eu tô lendo aqui o panorama do Novo Testamento. Esse livro é muito bom. Eu tô dando essa aula do culto de doutrina com ele aqui como base, tá bom? Ele nos garante que, por exemplo, o próprio livro, o próprio autor, que tem algumas falas de Paulo que pode ter indicações com as falas de Hebreus. Só vamos analisar algumas. Abra a tua Bíblia, anote tudinho e depois a gente lê. Abra a tua Bíblia aí. Aliás, anote, rapidão. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. Aí do ladinho vocês colocam. Se une com Colossenses capítulo 1. Eu vou repetir, não se preocupa. Ó, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. Se une com o que Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 17. Se une com o que Paulo disse em Filipenses capítulo 2. Se une, gente, ou seja, o que está lá em Hebreus é a mesma fala do que Paulo fala. Vamos lá, se perdeu, né, irmã? Voltando, ó, Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 17, se une com o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 8. Hebreus capítulo 8, versículo 6, daqui a pouco a gente vai ler, cada um vai ler, tá ok? Se une com o que diz em 2 Coríntios 3, do 4 ao 11. Se tiver alguém perdido, pode falar que eu repito. 2 Coríntios 3, do 4 ao 11. Hebreus capítulo 2, versículo 4, se une finalmente com 1 Coríntios 12, 11. Vocês entenderam? Agora vamos para a Bíblia. Vamos lá para a Bíblia. Irmã Graça, lê para nós aí rapidamente o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Lê aí para mim. Está vendo? Agora, irmã Rosinete, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Ao 17, não é isso? 14. Capítulo 1, versículo 15 ao 17.
17. Subsiste. Olha para cá, compreendeu? A mesma coisa. Se a gente analisar, a gente está falando dos mesmos termos. Só para vocês verem, nós estamos fazendo só uma comparação. Gente, por favor, eu não estou afirmando que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Nós estamos comparando algumas passagens para a gente ver se a gente chega ao denominador comum. Tá bom? Agora, irmã Alzilene, lê para nós Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 17. E o nosso irmão Elias já lê Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8. Então já fica logo aberto aí, já para fazer a leitura. Isso. Capítulo 2, versículo 14 ao 17. Tiveram propiciação do povo, ou seja, fazer uma aliança direta com o povo, não é isso? Agora, Elias, lê aí Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 8. Vocês entenderam? A mesma coisa, gente. Vocês estão compreendendo isso? Os mesmos termos, as mesmas formas de linguagem. Vocês compreendem? Agora, vai lá, meu filho. Lê aí para mim, Hebreus 8:6. Meu filhão aqui lê para mim, Hebreus 8:6. E a irmã Maria vai ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 11. Pronto. Agora, irmã Maria, leia aí 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 11. Não, irmã Maria, fala o seguinte, deixa a senhora para a segunda, que é menorzinho, que é mais ligeiro. Vai lá, irmã Rosinete, lê para mim aí, minha filha, rápido. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 11. A senhora e a irmã princesa, uma atrás da outra. Ela leu 4, aí a senhora leu o seguinte, vai. Até o 11. Sim. Até o 11. Vendo?
Interessante o que foi lido aí, ó. As mesmas palavras. Vocês entendem? Agora lê aí, alguém lê para nós aí, Hebreus 2,4. Eu vou ler, Hebreus 2,4. Diz: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas diversos, milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Agora uma pessoa lê para mim, 1 Coríntios 12, 11, irmã Maria. 1 Coríntios 12, 11. Primeira Coríntios 12, 11. Irmã Maria. 12, 11. Vocês entendem? Olha aí, a mesma coisa. Agora veja, se a gente analisar todos os termos que foram utilizados nas cartas de Paulo e no livro de Hebreus, seja sincero comigo, não poderia ser um forte candidato a escrever o livro de Hebreus? Poderia. Agora, pelo perfil. Agora, pastor, por que possivelmente não pode ter sido Paulo? Pelaquela questão que a senhora já tinha respondido imediato. Porque todas as vezes que Paulo trabalhava com a igreja, ele utilizava a primeira pessoa. Eu. Ou geralmente ele usava a segunda, né? Ele ou nós na terceira pessoa. Mas você percebe que Paulo, ele não se preocupava em não demonstrar que ele é que estava escrevendo aquele conceito, aquele tipo de livro. Então, para muitos estudiosos acerca do Novo Testamento, eles garantem que possivelmente pode não ser Paulo escrevendo, por ser alguém anônimo, e Paulo não tinha o porquê colocar essa carta no anônimo. Ele poderia continuar como ele já estava escrevendo as cartas e dar continuidade ao seu nome aqui. Pois é, mas aí surge uma ideia também, que também, por favor, gente, é só especulações acerca do autor. Também surge, e poderíamos dizer que poderia se tratar de alguém muito próximo de Paulo, que tinha lido as suas cartas, e que escreve e que dá uma continuação daquilo que Paulo não escreveu. Qual era a pessoa mais próxima de Paulo? Não. Lá no começo, pronto, quem é? Barnabé. Alguém poderia dizer que Barnabé poderia ser um autor. Por que Barnabé poderia ser um autor? Porque a forma que está, a forma como é que está as qualidades das falas do livro de Hebreus, possivelmente poderia se tratar de alguém que observou muito bem acerca do ensinamento de Paulo. E não tem uma pessoa que esteve mais perto dos combates, mais perto das lutas, mais próximo do ensino do que propriamente Barnabé. Aí a senhora virou e disse assim, Timóteo, mas Timóteo na verdade foi um aluno. Né? Para ele tomar posse daquilo tudo, ele tinha que aprender tudo com Paulo. Na verdade Barnabé não, ele estava igualado ao mesmo ministério, à mesma função. Outros dizem que pode ter sido Lucas, que foi aquele que escreveu o livro de Atos. Mas é só especulações. Vocês entendem? Sim. Claro, Barnabé, verdade. A senhora entendeu? Vocês entenderam? Gente, ó, se a gente falasse uma porcentagem dos nomes que a gente falou aqui, dentro das especulações acerca do autor, nós poderíamos dizer que quase que 60% estava para Paulo. Quase. Definido? Nunca, não tem. Não tem. Por quê? Porque assim, por exemplo, esse livro aqui que eu tenho, né? Eu fiz questão de comprar ele justamente para me trazer essa visão para vocês, que dentro da Bíblia em si, a Bíblia não tem muita coisa para explicar. Então, isso daqui é só o que muitos estudiosos que se aplicaram dentro do livro de Hebreus para chegar a um denominador comum, para chegar, ou seja, em alguém que se aproximasse, eles estão pegando apenas os termos. Eles querem chegar ao denominador usando só os termos, como se localizava cada palavra, a cada termo utilizado dentro do livro. Pronto, mais ou menos, se hoje eu perguntasse assim, vamos dizer que alguém,
Vamos dizer que o pastor foi embora. O pastor foi embora. A identidade do pastor não fica na igreja? Por exemplo, vai passar 10 anos. Alguém começa a reconstrução deste templo aqui. Mas a senhora que esteve comigo desde o início, a senhora vai dizer o quê? Este lugar é a cara do pastor Leandro. Por causa do legado. E o livro de Hebreus, ele é um livro que ele é tão fascinante, que a gente quer descobrir de fato quem é que escreve. Eu disse, meu Deus, eu quero descobrir quem é que escreve. Mas é isso daqui que mora, porque o problema não é tentar descobrir quem escreve, mas é o que está escrito lá que é para nós. Correto, é o único. Por isso que os estudiosos do Novo Testamento dizem que o livro que mais matou a cabeça deles, em questão de saber das suas curiosidades, foi o livro de Hebreus. Como? Agora a senhora pode, agora eu posso afirmar para a senhora, sem dúvida nenhuma, que tem alguns termos que direciona este livro propriamente para uma segunda pessoa que escreve e observa a vida de Jó. Agora, se a senhora, por exemplo, me perguntasse assim, pastor, vamos no profundo, eu poderia trazer aqui para a senhora um estudo completo e lhe afirmar quem foi que escreveu o livro de Jó, sem dúvida. Porque temos pessoas que o tempo que foi escrito o livro de Jó era mais proveniente para um autor. Agora, claro, é irresponsável a gente comparar quem escreve o livro de Jó com o livro de Hebreus. É muito diferente. Nós estamos falando de uma dúvida de todos os séculos, irmãos de Neto. De todos os séculos. Porque o livro de Jó, a senhora percebe o termo da segunda pessoa. Uma pessoa observa os fatos e escreve. Por exemplo, se eu perguntasse para a senhora aqui, vamos dizer assim, quem escreve o livro de 1 Crônicas? Não sabe, correto? Quem escreve o livro de 2? Não sabe, não é Davi, não é Saul, mas você observa que quem vai escrever são pessoas possivelmente que estão ali naquele momento, que observam tudo e fazem os manuscritos, escrevendo tudo em pergaminhos, para que nada pudesse fugir do contexto. Mas a senhora percebe que tem uma segunda pessoa. O problema do livro de Hebreus é que Hebreus não tem nem segunda e nem terceira. E nem primeira. É isso que durante todo o tempo do cristianismo, ou teologicamente. Pode. Por isso que eu estou lhe dizendo que eu não estou afirmando aqui, porque eu teria que trazer um estudo completo para a senhora e eu poderia até lhe afirmar de antecipado que a gente chegaria a um denominador comum. Agora, o livro de Hebreus é que é o meu problema. Porque esse daqui deixa termos que não é nem de primeira, nem de segunda e nem de terceira pessoa. Ele fala apenas de Cristo. Parece que ele conhece muito mais o cristianismo do que o judaísmo. Mas ele não deixa de conhecer as leis judaicas. Ele não deixa de conhecer os ensinos judaicos. Porque ele vai fazer uma comparação com tudo que estava na Torá. Pronto, junto e utilizando do que era a base. Pronto, acabou. A senhora entende? Por quê? Porque, irmã Graça. Porque, por exemplo, a gente vai observar aí, Cristo, ele vai ser superior aos profetas. Aonde é que nós temos os termos profetas? É mais no Antigo Testamento. Você percebe que no Novo se trata de dons. Pronto, tá vendo? Os profetas, tá vendo? Superior aos anjos. Não é isso? Por quê? Porque naquela época se acreditava muito que os anjos eram um sinal de Deus na terra. Tá vendo? Cristo é superior a Moisés. Tá vendo? Por que Cristo é superior a Moisés? Porque segundo a Torá, Moisés é o personagem mais importante. E aí o autor vai deixar claro, Cristo é superior a Josué, que foi o segundo líder. Cristo é superior a Arão. Quem era Arão? Sacerdote. É a partir da geração de Arão que vai ter os sacerdotes daquela época.
Cristo é superior. Agora, se tem uma coisa que mais me chamou a atenção, Cristo é superior a um indivíduo, por nome Melquisedeque. Tu sabe qual é a passagem do livro de Hebreus que mais mata a cabeça? É o capítulo 6. Capítulo 6 de Hebreus. É o que mais mata a cabeça. Vendo? Capítulo 6. Ó, sabe qual é uma linha muito interessante? Por exemplo, ó, se a gente, ó, vai para cá, gente, vai para cá, rapidamente. Nós estamos quase a caminho de concluir isso aqui. Por exemplo, o debate acerca do capítulo 6, dentro de todos os argumentos que a gente tem acerca desse livro de Hebreus, o que vai matar a cabeça é o capítulo 6. Por quê? A primeira pergunta das pessoas é assim: como é que Melquisedeque surge do nada, sem nenhum manuscrito acerca da vida dele, sem base, apenas em um versículo, em uma passagem bíblica? Se alguém perguntasse isso daí para vocês, o que vocês responderiam? Não, é só lá no livro de Gênesis. Quando Abraão, aí no livro de Gênesis capítulo 14, versículo do 1 ao 24, quando Abraão vai dar oferta, né? Justamente dizimando, que na verdade aqui é o primeiro termo, né? Porque a palavra ofertar no texto original significava dízimo, ou seja, ele dizimou 10% daquilo que ele tinha arredondado. Pronto, vamos ver isso. Vamos ver. Olha só, interessante tá aqui. Olha isso aqui. Olha para cá, gente. Só olha para cá, tá bom? Olha para cá. Esse estudo tá bom, tá, gente? Tá bom. A gente está aprendendo muito. Olha só. Melquisedeque era sacerdote de Deus. Tá vendo? Assim como também Cristo é. A primeira simbologia. Ele se parece com Cristo sendo sacerdote. Segundo, o nome Melquisedeque significa rei da justiça. Quem é o rei da justiça? Vendo? Ou mais literalmente, meu rei é justo. O nome Melquisedeque. Vendo? O homem que tinha esse nome era de Salém. Só que Salém, se tu vê no texto original, olha como isso aqui, gente, isso aqui é muito interessante. Só que Salém no texto original é Jerusalém. Está vendo? Vocês estão compreendendo? Jerusalém significa, ou Salém significa paz. Ou seja, no sentido completo da bênção divina. E justiça e paz são características e resultado do sacerdócio de Cristo. Será que talvez nós não estávamos falando de Cristo? Ou da imagem mais aproximada, ou da simbologia mais aproximada dele? Porque olha, gente, aqui é muito interessante a ausência de registro nas páginas do Antigo Testamento, ou seja, de qualquer genealogia acerca de Melquisedeque, narram que ele não tem nascimento, e ele não morre também, ele é eterno. E quem é eterno? Cristo, que ainda que viu a morte, ressuscitou e habita no meio de nós. Vendo? A superioridade de Cristo sobre Arão é ainda retratada pelo fato de que Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos tomados em batalha. E Arão, descendente de Abraão, presupôs-se que a solidariedade de uma pessoa aos seus ancestrais. Ou seja, a ideia que dá é que Melquisedeque, ele fazia uma representação tão forte de Deus, ou de Cristo, que ele abençoou Abraão. E sumiu da história. Irmão,
o capítulo 6 é o capítulo mais questionável da Bíblia. Claro. 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 Assim, ele usava muito, posso falar uma palavra, analogia. Isso. Ele usava muito alegorias, né, que eram comparações, porque na verdade a palavra lá, parábola, na verdade é uma analogia, né? Sim. Eu também esqueci. Porque foi tanta coisa, né, irmão? Que é interessante isso aqui. Interessante. Gente. Claro, foi da onde? Por isso, ó, gente, para vocês verem. Para vocês verem. Nós estamos aqui nesse culto. Vocês compreenderam por que a gente tinha que ter mais tempo para explicar isso aqui? É muito questionamento, gente. E além de saber quem é o autor, o questionamento ainda está em volta desse homem bem aqui. Quem é ele? Algo inexplicado na Bíblia. Vocês entendem? Sim. Verdade. Por exemplo, eu vou falar sem microfone porque é algo mais íntimo com vocês. Tá bom? Porque enquanto tem manuscrito, enquanto tem fatos históricos, enquanto tem elementos que comprovam que aquela pessoa existiu, é bom, porque, por exemplo, quando nós nascemos, nós somos levados logo automaticamente a um registro. E esse registro é chamado o quê? Registro ou certidão de nascimento. Quando morremos, nós temos a certidão de óbito, que garante como é que foi o fato, como ocorreu, a mesma coisa do nascimento. Se você não tiver, né, um registro, uma certidão de nascimento, você é alguém desumano. Você é alguém sem vida, sem história, não tem nada sobre você. É por isso, amados, que, por exemplo, cada dia mais que passa, a tecnologia está avançando. Hoje nós temos aí uma identidade que, meu Deus do céu, destrava qualquer um. A identidade já está todos os teus dados. Até a tua CNH, se você tiver um caso, já está lá. Numeração, tudo. Então nós estamos chegando a um limite, né? De que o que é mais importante para nós, para a gente saber acerca de uma pessoa, é o que a pessoa tem deixado como história, como fato. Agora, Melquisedeque, mediante a nossa versão bíblica ou teológica, ele é mais levado para uma confirmação de que verdadeiramente Cristo estava centralizando uma aliança com o homem do que propriamente outra coisa. Era isso. O resultado final do livro de Hebreus, de tudo que a gente foi comentando, de tudo que a gente colocou aí na escrita, é que o livro de Hebreus ele veio para tirar, para responder os questionamentos acerca de muitas coisas que ficou no passado. Ou seja, Cristo não quebra antigo, mas Cristo traz uma ideia renovadora acerca do Antigo Testamento. Cristo não quebra a lei de Moisés, mas Cristo diz: o meu sacrifício é garantido e vocês não precisam estar sob a lei antiga que gerava a condenação. Cristo é superior a tudo que representava o Antigo Testamento. Cristo, por isso nós temos que pregar Cristo. Pronto, finalizamos esse livro. Importante, gente. Então, quando alguém perguntar para você aí,
Rapaz, eu quero que tu me responda esse negócio de Melquisedeque. O que você vai fazer? Vai lá no estudo. Peraí, o pastor disse aí. Melquisedeque é uma representação do Deus vivo. Melquisedeque é uma confirmação de uma aliança. Então está bem aqui. Acabou. Você achou interessante? Quer ver? Por que Melquisedeque não apareceu lá no Jardim do Éden? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Por que Melquisedeque não apareceu lá na vida de Noé? Por que ele apareceu na vida de Abraão? Porque se Abraão está preenchido na primeira aliança de Deus com os homens, né? Porque se você observar lá em Noé, você pode até dizer assim, pastor, não, foi Noé, porque Noé foi primeiro. Não. Observa que Noé não ultrapassou limites de geração. Foi Noé e seus filhos. Foi Noé e sua casa. Com Abraão já foi diferente. Foi Abraão, seus filhos, sua geração, suas tribos, suas famílias e tudo, até chegar em nós, que nós fazemos parte. Então tinha que ser para Abraão. Por quê? Porque Abraão foi o primeiro que creu. Fiquemos de pé. Você vai perder o próximo culto? Nunca. Nós estamos nos aprofundando em todos os textos, irmãos. Isso é bom, isso é prazeroso. Amados, eu queria até comentar algo aqui para a igreja rapidamente. Segunda-feira a gente foi para o Coroadinho. Irmãos, que culto doutrinário. Aquele culto foi igual a isso aqui que nós estamos fazendo. Está vendo? E o de lá é assim, o de lá nós estamos retornando aos primeiros ensinos que a gente, por exemplo, aqui a sede já passou, nós estamos retornando para lá, nós estamos terminamos a segunda-feira agora a doutrina da salvação, acerca do plano de salvação, começamos pelo pecado de salvação e agora nós vamos para a igreja, com eles, entendeu? Como é que se institui a igreja no livro de Atos, como é que eram as características da igreja primitiva daquele tempo, é importante, mas a gente vê, irmão Rosinete, no olho de cada um deles brilhando, minha irmã, eles perguntando coisas que, meu Deus, eu olhava assim, eu dizia, Jesus amado, perguntas básicas da Bíblia. Então, o que é interessante, amados, então não deixe de participar de culto de doutrina, né? Eu sempre digo, tudo é questão de prioridade, irmão, a pessoa que não coloca culto de doutrina como prioridade, ele não ama a palavra, irmão, não ama. A prioridade tem que ser pela palavra de Deus, tem que ter prioridade. Então você pode observar, os dias que estão vindo aí, é dias terríveis, e quem não lê a Bíblia vai ficar enfadado ao tempo, às circunstâncias, né? Nós que já estamos lendo Bíblia, está difícil, imagina para quem não lê, como é que vai ficando? Aí o crente está achando que, né? Eu já conheço a palavra de Deus, eu não preciso de ensinamento, eu leio em casa. Irmão, leia uma coisa, compreender no grupo e na comunhão é outra. Por isso que o próprio livro de Hebreus falou, cuidado para que vocês não façam como está fazendo muitos, deixando de se congregar e deixando de estar na comunhão uns com os outros. A comunhão revela que não existe ninguém fraco. A comunhão revela que só está faltando para nós entendimento. Você pode ver, as pessoas se perdem no seu próprio achismo, no seu próprio conhecimento, eu sei da Bíblia, se perde, porque não faz nada. Por isso que eu digo aqui para vocês aqui, irmãos, eu não gosto muito quando se trata da obra de Deus, assim, das coisas de Deus, de muita perfeição. Eu não gosto muito. Assim, por exemplo, gente muito perfeccionista com a Bíblia. Eu não gosto, porque quando você vê ele errando, ele erra naquilo que ele mais condenou. Então é melhor a gente viver um dia após o outro. Hoje a gente erra em um texto, amanhã a gente acerta. Hoje a gente cai, amanhã a gente levanta, um dia após o outro. E assim nós vamos vivendo e continuamos. Amém? Continuar caminhando. Porque eu posso garantir para você que a caminhada não está fácil. Mas a gente continua firme e forte. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, amados? Deus, eu quero te pedir nesta noite a tua proteção espiritual sobre as nossas vidas. Pai, este culto foi um culto abençoado. Um culto tremendo, onde nós aprendemos a tua palavra. Deus, de fato, Senhor, o que nós não queremos é tentar desvendar os mistérios bíblicos, a qual o Senhor não nos permite. Hoje aprendemos que o livro de Hebreus é um autor desconhecido, mas tentamos responder ao máximo que o que é mais importante não é desvendar quem escreveu, mas o que escreveu. Cristo é superior, Cristo é dono da vida,
Cristo é dono do poder. Nesta noite, Deus, nós te pedimos que na mente dos nossos irmãos, que nos corações, que nas suas vidas espirituais, não falte o Cristo, não falte a base do cristianismo, o Cristo verdadeiro, aquele que é fiel, aquele que pode fazer todas as coisas. Te pedimos nesta noite a tua cobertura espiritual. Senhor, nos dê um regresso em paz para o nosso lar, nos dando livramento, guardando os nossos passos, guardando a nossa casa e a nossa família, e que a partir desta noite nós possamos descansar no Senhor e aprender que é o Senhor que é dono do tempo. Deus eterno, abençoa os nossos irmãos que estiveram aqui e aqueles que acompanharam via o nosso canal, abençoa também. Pai, leva cada um para casa, dando uma noite de bênção e confortáveis em tua presença. É que eu te peço nesta noite em nome de Jesus. Amém. E que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga comigo. Amém. Está encerrado o culto nessa noite. Vai lá com Deus e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.